Fala pessoal, bom, vídeo de hoje, um vídeo super legal. Hoje vocês vão conferir um bate-papo que eu tive com a fisioterapeuta, triatleta amadora, corredora amadora, ex-atleta profissional de balé Jaque Coutinho. E a gente bateu um papo da importância da fisioterapia dentro de um ciclo de maratona, o que o profissional de fisioterapia pode agregar dentro de um ciclo de maratona. Então, se você quer entender um pouquinho dessa função desse profissional tão importante dentro de um ciclo de maratona, de uma meia maratona, dentro do esporte em si, se liga nesse papo que foi super legal. A gente abordou diversos temas diferentes, a importância do controle do volume, da intensidade do treinamento. Então, se liga aí que o vídeo tá super legal. Então, bora. Bom, vamos lá. Isso aí, pessoal. Estamos aqui mais um dia, mais uma gravação. Hoje com uma pessoa super especial aqui, Jaque, topou esse bate-papo comigo. A gente está no oitavo episódio dessa série que eu estou gravando sobre a minha preparação para a Maratona de Porto Alegre. E a ideia é trazer um pouquinho de vários profissionais, fazer um trabalho aí, um pouquinho dessa ideia multidisciplinar no esporte, para dentro de um ciclo da maratona. E aí cada um poder falar um pouquinho aí do que acha, que é a sua profissão, que a sua área pode agregar aí um pouquinho dentro de uma preparação para uma corrida especial a maratona. Então, a Jaque, ela é atleta amadora também, corredora, está começando no triatlon, vou deixar ela se apresentar um pouquinho, e aí a gente começa esse bate-papo. Fala aí, Jaque, obrigado aí mais uma vez, viu? Boa, muito obrigada pelo convite. Fico super feliz de estar aqui falando sobre coisas que eu amo, que fazem parte do meu dia a dia. Bom, eu sou ex-bailarina profissional, né, para começar. Então, eu dancei profissionalmente muitos anos, até os 28, mais ou menos. E fui atleta profissional por muitos anos, até virar atleta amadora agora, principalmente do triatlon em si, é bem recente, né? Mas da corrida já corro há 5 anos. E aí a bike e a natação foram entrando na minha vida aos poucos. Sou fisioterapeuta, sou especialista em ortopedia e traumatologia, também tenho pós-graduação em atividade física e esporte, e atualmente faço traumato e gerontologia também, outras pós para incluir, né, dentro de tudo que eu já estudo. E falar sobre corrida e tudo mais é o que eu mais faço hoje na clínica. Atualmente eu trabalho direto com atletas e pessoal do esporte, tanto da dança quanto corrida, quanto triatlon, até escaladores, por exemplo. Então, assim, eu acho que o esporte faz parte do meu dia a dia, desde a minha vida ao acordar para ser atleta amadora até trabalho e dormir 9 horas da noite, 10, assim. Então é isso. Boa, show demais. Bom, acho que a gente pode começar. Você falando um pouquinho, acho que eu senti isso também quando eu comecei, quando eu resolvi fazer essa maratona, porque sou treinador de corrida, mas nunca tinha corrido uma maratona, sempre gostei de provas curtas, mas Uhum. senti essa necessidade de correr a maratona para entender mais e a realidade dos meus alunos, a realidade de um ciclo de treinamento, porque na teoria a gente entende, a gente estuda, mas acho que vivenciar é muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quanto você acha importante você ser atleta amadora, realizar um monte de esporte, ter o esporte na sua vida, para você atender os seus alunos, entender mais a demanda deles, a realidade deles. Então, o quanto você acha importante o profissional que está te guiando ser ligado ao esporte de alguma forma, não um alto rendimento, mas pelo menos praticar, vivenciar o esporte, o quanto você acha que isso é fundamental aí num processo de treino, né? Nossa, eu falo que isso é um divisor de águas, assim, aquele famoso on the game mesmo, né? Onde você sabe que às vezes não é nem só a prova o problema, é a rotina, o dia a dia, é você entender o que aquele seu paciente está passando naquele momento tipo assim, cara, eu paguei a viagem para XYZ de lugares, hotel, não sei o quê, não interessa se eu tô machucado agora, eu preciso ir o tanto de dinheiro que eu investi nisso, sabe? Então, assim, eu consigo entender muito mais hoje, eu estando praticando todos esses esportes, porque antes, realmente, eu até, há 5 anos atrás, né, não atendia tantos corredores, assim, eu também não estava dentro desse nicho, mas eu atendia muito o pessoal da dança, porque era o que eu tinha vivido. E assim que eu comecei a correr, eu peguei e falei assim, nossa, realmente é um outro universo, assim. E aí eu saber, por exemplo, dos tênis de placa, dos tênis sem placa, do que é um treino fartlek, o que é um intervalado, o que é uma rodagem, ou até sobre volume e intensidade de treino,
no meu corpo e sabendo como isso reage em mim, eu consigo, quando eu vou conversar com alguns pacientes e até com os treinadores deles, né? Eu falar assim, ó, treinador, eu preciso que ele baixe intensidade, mas mantenha volume. E aí isso é com você. Ou, treinador, vamos mudar a cadência dele. Vamos fazer, aumentar comprimento de passo, sei lá. E aí conversar junto com o treinador para alinhar o que o paciente, né, tá precisando ali. E isso faz toda a diferença, porque hoje eu sinto no meu corpo e eu consigo até testar algumas coisas, assim. Eu brinco que meus dias de rodagem são dias para eu ficar testando coisas, porque eu consigo testar em mim antes de indicar para algum paciente. Então, eu acho que isso é fantástico. Pô, eu também tive, eu sempre entendi, sabe, a teoria, né, de como se preparar para uma maratona, o que tudo isso envolve, né, qual é a demanda de tempo, de dedicação, se desprender de um monte de coisa que o aluno necessita, mas vivenciar na pele é muito diferente. É, eu sou tipo, corredor amador, tô conseguindo correr bem até algumas provas, são legal, mas e já tive uma dificuldade tremenda assim, para encaixar os dias de treino na minha rotina, ter que encarar longos ali de final de semana acima de 20, 25 quilômetros para mim nunca foi uma realidade. E quanto isso muda totalmente ali as minhas mecânicas no treino, quanto essa fadiga acumulada de um volume semanal de corrida grande. Ano passado, por exemplo, eu só fiz provas de triatlon de curta distância, então meu treino de corrida passava, sei lá, estourando 40 quilômetros por semana, assim. Uhum. Agora eu tô chegando, assim, no mínimo 60, batendo 70, às vezes um pouco mais, e é completamente diferente. As primeiras semanas eu ficava quebrado, assim, o tempo todo, comecei a sentir algumas dores articulares que antes eu não sentia, então tive que mudar, como você falou, principalmente nos treinos de rodagem, pensar um pouquinho em cadência, pensar um pouquinho ali, talvez, nas intensidades que eu ia trabalhar esses treinos de rodagem. Então, vivenciar isso para mim está sendo super importante. Sou fisioterapeuta também, né? Então, eu tento ali trazer isso um pouquinho para dentro da prática aí com os meus alunos. É, mas queria que você falasse um pouquinho, já, o que que você acha aí de mais importante assim para uma pessoa, trazendo também um pouquinho para a fisioterapia, quando ela fala, pô, quero fazer uma maratona, qual é o primeiro passo? E o que que você acha que os primeiros passos que a pessoa tem que tomar de cuidados, né? A gente está falando aqui de atletas amadores, então acho que a saúde é o primeiro ponto fundamental para tudo isso dar certo. Então, o que que você acha aí que é os passos fundamentais para a pessoa tomar essa decisão e falar, tô pronto para correr essa minha primeira maratona aí? Sim. Eu acho que vai depender muito do indivíduo, né? Tem aquelas pessoas que têm vontade de fazer maratona como objetivo de vida e nunca correram e depois dessa maratona não vão continuar correndo. Tem o indivíduo que já veio do 5, do 10, do 15, do 21, 30 e aí foi para 42. E aí eu gosto de dividir um pouco o perfil assim daquele indivíduo, né? Porque a pessoa que corre 5, 10, 15, ela começa a construir uma base e dá tempo de neuromuscular ter adaptações neuromusculares, né? E a gente consegue ir construindo isso aos poucos. E aí depende se a pessoa durante a adolescência teve ou não teve algum estímulo de esporte na vida dela ou não. E diferente de uma pessoa, às vezes, que é sedentária e aí fez uma promessa que se a filha passar na faculdade vai correr uma maratona e aí nunca praticou nada. Então, assim, essa pessoa, eu acho que para ela começar, primeiramente, não tem como ela fazer isso sozinha, impossível. Ela vai precisar de uma assessoria. Procurar um fisioterapeuta, porque ela vai ter um aumento de volumes absurdos, assim, e a gente consegue falar sobre uma prevenção primária, por exemplo, de conseguir entender qual que é aquele corpo, preparar esse corpo para receber aquela demanda que ela vai colocar. O educador físico vai ser fundamental ali para auxiliar ela com o treino de força. Eu acho que o treino de força ele top 1 das coisas antes até de você comprar um tênis, né? Porque assim, se você tiver força, qualquer tênis que você usar vai funcionar. Sim, Se você não tiver força, pode ser o tênis do Kipchoge. Não vai funcionar para você, entendeu? Você não vai conseguir botar força suficiente naquela máquina, né? Vamos dizer assim, para ela trabalhar. Então, acho que antes de até escolher um tênis caríssimo, um profissional, um educador físico e um fisioterapeuta ali para te auxiliar
uma prevenção primária mesmo, que é aquela de manutenção do estado de não lesão, né, daquela pessoa, para que ela tenha uma carga interna suficiente para suportar as cargas que vão chegar ali, com um aumento recorrente de volume. A gente vê mesmo pessoas que treinam de forma constante, essas pessoas que vêm construindo, né, 5, 10, 15 e vai crescendo, mesmo essas pessoas, às vezes, com aumento de volume abrupto e intensidade, sofrem. E aí, para essas pessoas também, acho que precisa ter uma prevenção ali, e não é um mês antes da maratona. Sim. Acho que isso é importante, porque às vezes eu lá na clínica recebo, né, uns pacientes que brotam um mês antes e falam, meu, tô começando a ficar com dor, e aí um mês antes é aquele pico do volume, daqui 2 semanas vai diminuir, vai entrar taper, tipo assim, tá no auge do volume da pessoa, e eu não tenho como fazer milagre. Tipo, não vai acontecer. E aí, na maioria das vezes, sem brincadeira, eu pergunto, você tá fazendo treino de força? A pessoa fala que não, porque não dá tempo. Aí eu, né, já dou uma bronca, assim, logo de cara, falo: "Ó, você quis fazer maratona, vai precisar ter tempo, e para treinar para maratona precisa ter tempo, não tem como". E Sim, aí eu acho básico é treino de força, assessoria e um fisioterapeuta ali para te auxiliar depois com coisas de prevenções primárias mesmo, assim, antes de dar o BO, né. sim, eu acho que no Brasil, eu não sei se isso é Brasil, mas ou talvez até um hábito assim meio que mundial, o pessoal pensar na fisioterapia apenas quando o problema já está instalado ali, né? E algo que eu sou formado recente em fisioterapia, faz uns 2 anos ou 3 por aí, e algo que a gente batia muito na tecla é essa atenção primária, né? Você fazer esse processo de prevenção antes mesmo que ele aconteça, né? Então, acho que depois que a lesão ou que algo já está instalado ali, fica bem mais difícil da gente resolver o problema. Muitas vezes a melhor solução é descansar, tirar toda a carga. Exato. Então, acho que isso é meio cultural, não sei se é do brasileiro ou de meio que mundial, da gente não acreditar muito na fisioterapia como prevenção, e sim só quando o problema está instalado ali. Então, acho que talvez um papel fundamental que eu vejo aí com os meus alunos é ter essa atuação antecipada do profissional de fisioterapia, para ele conseguir já ajudar nessas demandas iniciais, que são muitas, como você falou, essa questão neuromuscular, essa questão de você conseguir conectar passada, cadência e essa sua mecânica da corrida que vai mudar de acordo com as intensidades e os volumes que vão trocando. Sim, Acho que o profissional de fisioterapia, talvez de todos os profissionais aí, é o mais capacitado para fazer com que a pessoa ensine ela a entender o corpo e como ele se movimenta, né? Então, é algo que eu sempre falo para os meus alunos, tenta descobrir, entender a cada treino como que é correr em zona 1, como seu corpo se movimenta em zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, porque vai mudar completamente a mecânica de acordo com a intensidade que você vai colocar. Então, eu acho que essa atenção primária aí, essa prevenção, é algo que acho que está crescendo, já deu uma boa melhorada de uns tempos para cá, mas é algo que é uma área que a fisioterapia é gigante para explorar e as pessoas acabam não enxergando muito e só te procurando quando já está com alguma lesão, né? sim. Não, e isso é muito engraçado, porque a prevenção, né, ela é muito confundida da fisioterapia com o treinamento de força. E aí fica até nessa coisa meio assim, mas é um treino de força, não é um treino de força, ou na verdade é um educador físico, ou um fisioterapeuta, e fica meio confuso, assim, né, de quem atua, quem não atua. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, nem a gente consegue explicar muito para o paciente, né, assim, o que está acontecendo. Mas eu acho que são coisas muito diferentes quando a gente põe em prática, por exemplo, nós. Eu sou fisioterapeuta e eu tenho plena consciência que eu não sei montar um treino de força. Não, de força, tipo, para corrida específico e tudo mais. Tenho muita consciência de movimentos que eu sei que são específicos para a corrida, tipo assim, eu preciso ter ganho disso, mas é um ganho neuromuscular até que chega um ponto que eu vou falar, tá, a partir de agora eu não sei mais. É um educador físico que vai fazer isso. E eu acho que a prevenção de lesão, ela entra um pouco nisso, né? Na manutenção da biomecânica,
dos ajustes posturais, de fazer aquela pessoa entender como que o corpo dela reage a X movimentos, que é uma coisa que daí o educador físico não sabe, e que daí o fisioterapeuta vai lá e, né, dá essas orientações. Claro que tem exceções, normalmente tem gente que acaba estudando as duas coisas, você é um deles, e aí consegue auxiliar em todos os braços, mas é legal a gente conseguir mostrar que a fisioterapia existe essa prevenção, né? E existe desde 1987 prevenção na fisioterapia, então não é algo recente, mas que sempre foi colocado como se a fisioterapia fosse só para curar, tratar, depois que você já está quebrado, arrebentado. Tanto que até hoje tem pacientes que fazem a maratona, daí depois eles vão lá na clínica. Ah, acabei de fazer a maratona, agora vamos tratar. Eu falo, É, se você tivesse vindo antes, né, a gente nem precisaria estar aqui agora. Mas sim. até aí também entendo que tem um custo, é caro, não é algo super viável e simples de ser feito, né? Mas é importante a gente saber. E dentro da fisioterapia tem esses três tipos de prevenção, né? Primária, secundária e terciária. E aí, primária seria aquele paciente que não tem nenhuma dor, nenhuma queixa, nem nada, mas que a gente vai tentar diminuir a probabilidade de acontecer alguma coisa, trabalhando essas coisas mais mecânicas, mais de consciência corporal específica naquele estado de movimento, né? A secundária, que seriam realmente a gente colocar alguma medida para tratar alguma coisa precocemente. Então, assim, é uma pessoa que tem instabilidade de tornozelo. Vamos colocar ali um tratamento específico de fortalecimento de tornozelo. É uma pessoa que, né, a gente sabe que pode acontecer, tem um fator de risco para alguma coisa. E aí a terciária são aquelas intervenções que uma pessoa que já teve a lesão, uma canelite, por exemplo, que é super comum, e aí a pessoa já sarou, e aí a gente pega e fala assim, tá, então aqui é uma pessoa que já teve, já sarou, a probabilidade de ter de novo é grande, na corrida o fator de risco é aumentado para desenvolver canelite, né? E aí vamos trabalhar em cima disso para prevenir que não aconteça de novo. Então, mudaria aí esses três pontos de tipos de prevenção, que pouquíssimas pessoas sabem. Sim, sim. O pessoal enxerga realmente ali, pô, vou buscar um fisioterapeuta só depois que já tiver lesionado, ou se não tem aquele preconceito de, pô, vou na fisioterapia só para ficar fazendo choquinho, ou colocando gelo, ou fazendo ultrassom, laser, alguma coisa, que são ali medidas que talvez são importantes em dado momento, mas é só uma fatia bem pequena da área de atuação de o que um fisioterapeuta pode fazer. Então, eu tenho alguns alunos que fazem tratamento com fisioterapeuta e tem alguns que fazem um tratamento que a gente vê que é realmente bom, que é realmente efetivo, e tem outros que, infelizmente, a gente sabe que vai em alguns lugares que acabam só, tipo, fazendo mais do mesmo e não acaba resolvendo a demanda ali do paciente. Mas eu acredito aí que, com certeza, eu acho que talvez eu colocaria aí dentro dos principais profissionais aí para se ter junto com você quando você resolve fazer uma prova tão desafiadora, né? A gente tá falando de maratona, mas para alguém, para um sedentário, talvez correr 10 quilômetros seja a maratona dele, né? Para alguém que nunca fez nada, você colocar a pessoa ali para correr por 1h30, 1h20 ali, uma pessoa que nunca fez nada, seus primeiros 10 quilômetros, talvez a demanda ali seja tão grande ou parecida como eu que vou correr uma maratona uma primeira vez, que já estou acostumado com carga e tudo mais, né? Exatamente. Eu costumo dizer para alguns pacientes assim que o que vale para o nosso corpo, ele não sabe se você está fazendo muito ou pouco. Ele sabe o tanto de tempo que você está gastando dentro daquilo e a quantidade de energia que você está usando para aquilo, né? Tanto que a maioria dos das nutricionistas, por exemplo, acabam dando suplementação ou por minutagem ou por quilômetro. E aí, por quilômetro, é porque ela sabe que aquela X pessoa faz 7 quilômetros em 40 minutos. Então, a cada 40 minutos, ela pede para a pessoa tomar um gel. Aí eu vejo que às vezes tem gente, né, que é influenciador, que acaba falando, eu tomo de 7 em 7, eu tomo de 5 em 5. E aí, qual que é o certo, qual que é o errado? Na verdade, a nutricionista dela deu de 5 em 5 porque ela corre 5K em 30 minutos. Então, na verdade, é a cada 30 minutos. E a outra é a 7, porque 7 quilômetros para aquela pessoa é em 30 minutos. Então, assim, isso é muito individual, né? E aí, quando a gente fala sobre tempo de exposição, tem gente que faz uma maratona em 2 horas e meia, tem gente que faz uma meia maratona em 2 horas e meia.
E aí a gente tá tendo o mesmo tempo de exposição para aquela pessoa. O desgaste naquele corpo vai ser o mesmo, né? Então a gente tá aqui falando sobre maratona, mas o que vale muito é, meu, se você é uma pessoa que tá começando agora e vai correr 10K e seus 10K são em 1 hora, você vai precisar tomar gel de carboidrato, por exemplo, entre a prova. Tem gente que faz 10K em 38 minutos. Essa pessoa não vai ter tempo de pegar o gel, entendeu? Vai tomar um antes e olhe lá, e vai sair correndo, porque 38 minutos não vai dar nem tempo dela, do corpo dela, o organismo, pensar em fazer uma reabsorção ali. E ela vai estar fazendo tanta força que provavelmente dá dor de barriga. Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito quando fala de, principalmente, esporte de endurance, porque a gente está falando sobre tempo. Então, é tempo de exposição daquele corpo àquela demanda, né? E aí é nisso que a gente tem que focar. Sim, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla quando meus alunos que nunca correram maratona vêm perguntar para mim, pô, eu quero correr uma maratona, e aí às vezes a pessoa ainda não conseguiu fazer um 21 quilômetros legal, ainda quebrou ali a cabeça para fazer um 21, e aí eu dou exatamente esse exemplo, assim, eu falo, para uma pessoa experiente, assim, que corre bem, que corre rápido, um ciclo de maratona acaba se tornando mais fácil do que para uma pessoa que ainda tem um ritmo um pouco mais devagar de corrida. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai beirar ali um sub 3 na maratona, fazer até um pouco melhor, fazer um treino ali de 30 quilômetros vai durar ali próximo de 2 horas, algo nesse sentido, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas para alguém que está correndo ali num ritmo mais devagar, um treino de 30 horas, a gente está falando de 30 quilômetros, a gente está falando ali de acima de 3 horas, beirando 4 horas de treino. Às vezes a pessoa nem chega nisso num treino por ser uma exposição muito grande num treino. Então, às vezes as pessoas só têm isso fixo na quilometragem, né? Vê muito que as pessoas falam que, bom, meu treino de maratona chega até 34 quilômetros, o outro chega até 36, e as pessoas não param para perceber que, como você falou, o que realmente importa é o tempo de exposição, né? O tempo Sim. de contato ali, se falando agora na parte articular, o tempo de contato com o solo, quantas ali aproximações no solo você vai ter durante um treino de 2, 3 horas, e o quanto isso vai gerar de desgaste, de impacto articular para você. E o impacto ele não é só maléfico, ele tem seus benefícios também, mas se ele não for controlado de maneira correta e não for administrado muito bem essa carga, é complicado. Então, por isso que a gente tenta na assessoria e também fazer um pouquinho do pessoal pensar que tem que ser algo gradativo, eu não posso passar dos meus 21 já pensar depois de uma semana fazer uma maratona, ou depois dos meus 5 já querer fazer meus 10 na semana seguinte. Então, acho que é bem legal isso falar que o tempo de atividade, né, o tempo de treino, o tempo de prova é algo mais importante. As horas que a pessoa acumula de atividade na semana também. E aí a gente poder extrapolar também para pessoas que fazem outros esportes também. Então, como no triatlo, às vezes o cara faz triatlon, a mina faz triatlon, mas também corre, quer fazer uma maratona e juntar o ciclo de maratona junto com uma prova de triatlon, e aí vira essa salada e esquece de lembrar que as modalidades podem ser diferentes, mas o corpo, o organismo, as estruturas que estão recebendo todos esses impactos e essas demandas é a mesma, né? Então, acredito que você deve ver bastante isso aí no consultório, das pessoas quererem misturar um monte de coisa ao mesmo tempo e às vezes acabar se perdendo e não dando conta de fazer o que realmente tem que ser feito, né? Exato, e agora tá na moda, né? Esse negócio de atleta híbrido. Jesus amado, eu quero morrer. Porque virou querer performar em todas as modalidades, em todos os lugares. E, gente, não vai dar. Não vai dar. Vai ter uma peneira aí que vai cair. Fica tranquilo. Então, assim, eu sou muito realista até quando chego lá na clínica. Alguns falam, não, porque eu tô fazendo isso, eu faço yoga, eu faço meditação, aí eu tô fazendo aquele high rocks lá, tô fazendo não sei o quê. Eu falo, tá, qual você não faz bem? Que você não quer, você só quer ir lá pra ser feliz. Ah, nenhum, que eu quero performar em tudo. Eu falo, não vai dar. Não vai dar. Um vai atrapalhar o outro. Não, não vai dar certo. Eu sou muito realista, assim, porque é isso, assim, a pessoa não vai dar conta. Não vai dar conta, é o tempo de disposição que o corpo dela tá ali, a articulação dela ali rodando o tempo todo. Por mais que seja, sei lá, yoga, por exemplo, que é super tranquilo, cara, você faz uma força absurda para você ficar em posição isométrica ali, paradinho. Principalmente de membro inferior, por exemplo. Daí é uma pessoa que, sei lá, correu 30 quilômetros no sábado, é viciada em treinar, não respeita o day off, aí no domingo ela vai lá e fala, não, mas eu só fiz uma aulinha de yoga. Eu falo, meu, você ficou fazendo expansão do seu quadril milhões de vezes numa situação em que ele precisava pelo menos de 24 horas
de repouso, né? Sim. E aí isso entra também que a gente fala sobre prevenção de lesão. Descanso. Parece besteira, né? Eu tenho certeza que você, como treinador, fica falando isso o tempo todo, tipo, descansa, descansa. E as pessoas não respeitam, às vezes. Sim, é. Eu lembro que quando eu treinava musculação, né, quando eu treinava no fisiculturismo, meu treinador, ele sempre falava para mim, é, perguntava para ele, amanhã eu vou treinar, por exemplo, ele falava, não, amanhã você vai crescer. Então amanhã você vai ficar sem fazer nada, você vai só dormir e comer, que é o melhor que você pode fazer para o seu físico amanhã, naquele exemplo, é descansar, comer, não fazer nada, tentar dormir o máximo possível. Com certeza isso vai fazer a sua performance subir do que você pensar E, em fazer um baita treino amanhã, porque eu estou motivado, que eu quero ser guerreiro, eu quero dar o meu máximo, sendo que não é o momento, né? Então, eu, às vezes, até lá na assessoria, alguns alunos falam para mim, né? Falam, pô, às vezes você é um pouco duro, não sei o quê. E eu entendo por um lado, porque a gente lida com os sonhos das pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um sonho de, pô, quero fazer uma maratona, uma meia, um 10 quilômetros, um 10 quilômetros sub 45, um 5K abaixo de 25, 20. E às vezes você saber, acho que o papel do profissional é também saber falar não e saber frear a pessoa quando necessário, né? Então, às vezes, quando um aluno vem para mim e fala que quer correr uma maratona, se eu vejo realmente que ele não tem condições nesse momento da vida dele de encaixar um ciclo de maratona e aquilo vai trazer uma experiência tão negativa para ele que talvez ele acabe até pegando um pouco de bode da atividade, eu não tenho problema nenhum em falar não e dar todo o meu parecer, e falar, pô, acho que não é o momento, você não está pronto, eu te aconselho a não ir, mas a decisão acaba sempre sendo da pessoa, né? Então, sim. acho que Mas faz parte do profissional também saber falar esses nãos, né? Saber fazer a pessoa entender, porque às vezes você querer ser bonzinho por todo mundo, você não está entregando o melhor ali que a pessoa precisa nesse momento, né? E eu acho que entra uma questão até de ética também, né? Não é ético com a sua profissão. Educador físico, fisioterapeuta, nós somos profissionais de saúde. E a gente tem que promover saúde. A partir do momento que a gente sabe que aquele tipo de promoção não será benéfica, você não vai estar promovendo saúde para ninguém. Então, assim, tá indo contra o princípio básico daquilo que a gente estudou, entendeu? E aí, eu sou muito sincera, muito mesmo, assim. Eu já tive pacientes que não me obedeceram, que fizeram coisa escondida, e aí, rede social hoje você acaba descobrindo, né, tudo, e aí até eu falo, não adianta mentir para mim, eu vou ficar sabendo, tipo, não vai dar, entendeu? Porque, na verdade, você está mentindo para você mesmo. E não vai ser satisfatório, não vai ser gostoso, você vai se arrepender, vai ficar traumatizado, não vai querer fazer de novo, aí vai culpar, falar que a corrida não é para mim, a corrida é horrível, a corrida machuca. Na verdade, você que é um pouco teimoso e não obedeceu os profissionais de saúde que estavam falando com você, entendeu? Sim, Então, tem muito esse fator também, que eu acho que é bem importante. sim, boa. Bom, eu vou te passar uma pergunta que eu recebi semana passada de um aluno meu, que eu fiquei ali quebrando a cabeça, um aluno que vai fazer maratona também. É um cara que está super preparado aí, tá, acho que vai fazer uma boa primeira maratona dele. E ele perguntou para mim assim, ele falou, pô, o que você acha que no ciclo de maratona, o que você acha que tem chance de me machucar mais? Um volume ou a intensidade que eu vou precisar colocar nos treinos, né? Então, eu fiquei quebrando a cabeça nisso aí, tipo, que será que machuca mais, o volume ou a intensidade, né? Eu fiquei tentando imaginar e eu acabei chegando à conclusão que é muito individual isso, né? Então, pelo menos na minha opinião, tem pessoas que respondem super bem ao volume, né? E você vai acrescentando carga e progredindo e a pessoa vai se sentindo bem. E tem pessoas que já não respondem tão bem, mas respondem bem com a intensidade de treinamento. Você coloca ali treinos de limiar, treinos intervalados de alta intensidade, e a pessoa responde super bem. Ali de 2 dias depois, 48 horas depois, já está 100% recuperada. Então, fiquei quebrando a cabeça para tentar achar uma resposta para ele sobre isso e acabei não chegando aí a um veredito. Mas o que você acha aí, pudesse pontuar dentro de um ciclo de maratona, o que você acha que acaba talvez afastando mais as pessoas da maratona ou tirando mais pessoas ali, lesionando mais pessoas dentro de um ciclo de maratona? Meu, o que eu mais vejo na clínica é o aumento de volume, normalmente. Só que é o aumento de volume mantido a intensidade, vamos dizer assim. Então, normalmente,
quarto, quinto mês, assim, de ciclo da maratona, normalmente você é uma pessoa que está fazendo o ciclo bonitinho, também tem esse detalhe, né? Tem umas pessoas que não fazem muito bem. Se a pessoa está fazendo bem, é onde começa a aumentar bastante volume, começam a ser uns longos de 28 e tal, 30, né, ali, e aí, mantido a intensidade, por exemplo, dos treinos de fartlek, intervalados e tudo mais, esse aumento de volume abrupto dos longos, né, se ele não é de forma crescente, ou às vezes até é de forma crescente, mas a pessoa realmente não tem um corpo preparado para essa demanda, ele é prejudicial. Tanto que uma das coisas que eu costumo fazer, às vezes, eu falo para a pessoa manter a quantidade de horas que ela está correndo, mas com intensidades menores. Então, acaba que o volume acaba diminuindo um pouco, mas ela tira essas intensidades ali do negócio. Então, eu acho que o aumento de volume com a intensidade mantida, ela é mais prejudicial. Mas, às vezes, aí você reduz só, tira ali a intensidade e tal, porque a pessoa vai precisar de um volume, né, grande para conseguir fazer a prova, ela vai conseguir fazer a prova. Agora, se a gente manter a intensidade e reduzir volume, ela não vai conseguir fazer a prova. Sim. E Eu acho. aí, então, tipo, você Aí, fica meio nesse... Puta, mexo no volume, mexo na intensidade, o que eu faço? Mas eu sempre gosto, nesses casos, eu sei que é o volume que está prejudicando, mas é melhor a gente mexer na intensidade, diminuir ela, mas manter o volume subindo, porque a pessoa vai precisar de volume para fazer uma maratona, até porque é um volume de quilômetros. sim. Eu trabalho bastante com essa questão de treinos por minutagem em alguns momentos do treinamento da maratona, né? Eu acho, por exemplo, quando eu entro numa semana regenerativa com um aluno que está em uma preparação com uma maratona, às vezes eu tiro o longo dele ali, que ele está acostumado a fazer, sei lá, 18, 20, 24, está esperando aquela quilometragem, sabe qual vai ser meu longo da semana, e às vezes eu coloco lá 1h30, 2 horas, rodagem leve, zona 1, zona 2. E aí a pessoa fica louca, porque aquilo não entra na cabeça dela. Como assim? Eu vou correr 2 horas? E quanto eu vou correr nessas 2 horas? Eu falo, tipo, não importa quanto vai dar a quilometragem nessas 2 horas. Eu quero que você rode leve, uma percepção de esforço muito leve durante 2 horas. Se vai dar 20 quilômetros, vai dar 18, 17, 16, não importa. Eu quero, desde que seja leve, na intensidade leve que eu quero, ou controlando pela frequência cardíaca para os alunos que têm os testes, para a gente conseguir prescrever ou pela percepção de esforço, ou pelos ritmos. É 2 horas só, independente do volume que dê. Eu quero você em exposição à atividade, né? Acho que isso é muito Por 2 importante. horas, né? A gente pensar, pô, durante uma maratona, o cara vai ficar ali 4, 5 horas correndo direto. Então, quanto mais vezes eu conseguir colocar a pessoa se movimentando por uma quantidade de tempo ali mais ou menos próximo, entre 60, às vezes 70% do que ela vai vivenciar no dia, eu acho que é super importante, sem ficar tão preso a números. A gente vive nesse mundo de rede social, o pessoal tem uma necessidade gigante de postar meu longo de 30, de 28, meu pace, meus RPs, mas o pessoal às vezes esquece qual é a essência do treinamento, né? E os motivos, né? Essa necessidade, às vezes, de postar na rede social acaba atrapalhando a gente um pouco, né? Ah, sim, egos à parte, né? Assim, e às vezes se comparar com o amiguinho ainda, né? Tipo, por que o 30 dele deu tanto, o meu deu tanto? A gente faz igual, nossos treinos são parecidos, não consigo entender. E aí tem também questão que treinadores dão treinos diferentes e tudo mais, mas tem toda a razão, assim, é muito complexo as pessoas entenderem e não se compararem, ainda mais hoje em dia, tem todo mundo postando tudo o tempo todo aí. E essa coisa do sempre querer mais, né? Eu quero mais, eu quero chegar no 35, no 36, não sei o quê. Aí depois vai fazer a prova e não consegue, daí se frustra, e aí perde um pouco do por que eu escolhi fazer maratona. E sempre tem aquela pergunta, né? Se eu não tivesse rede social, eu ia estar querendo fazer isso? Sim, Eu acho que isso sempre entra no meio, porque às vezes a pessoa entra influenciada, né, por X amigos ou por influenciador mesmo, mas ela não consegue sustentar isso. Ela não consegue sustentar esse estilo de vida, não consegue entender que vai precisar de uma fisioterapia, de um educador físico, do treino de força, de mais de um tênis. Aí o custo começa a aumentar, e aí vira esse negócio de tipo, meu, é uma seita, e aí agora eu não dou conta da seita, mas não era só sair correndo? Não, gente, não é brincadeira.
Tanto que é um grande feito fazer uma maratona, né? Porque não é Sim, brincadeira. sim. Eu acho que você tocou num ponto importante da pessoa tentar fazer esse exame de consciência sempre, né? Por que eu tô querendo correr uma maratona, né? Qual que é o meu porquê ali de correr uma maratona? Quando eu decidi que eu ia correr a maratona, um dia eu tava lá no escritório, lá na Lobo, e aí o Rodrigo falou para mim assim, falou, eu vi que você vai correr a maratona esse ano, aí eu falei, vou. Aí ele falou, por que você quer correr a maratona? Aí eu fiquei pensando assim, tipo, eu falei, na hora eu não consegui responder para ele, fiquei tentando pensar qual que era o meu motivo, assim, por quê? Será que é porque tá todo mundo correndo e eu quero fazer parte do grupinho que tá todo mundo correndo? Ou se realmente eu quero, sei lá, me desafiar, ver até onde eu posso? Uhum. Ou se eu quero, sei lá, me testar, se é algo pessoal para mim? Então, eu acho que eu demorei, sei lá, umas 2 semanas para conseguir responder para ele porque eu queria correr uma maratona. E aí cheguei à conclusão, acho que era exatamente que acho que ia me tornar um treinador melhor, acho que foi o primeiro ponto, me tornar, acho que talvez uma pessoa melhor também, a gente aprende muito com o esporte, né, com a atividade física, a gente acaba passando por um monte de dificuldade aí no meio do caminho de um treinamento, seja lá maratona, triatlon, meia maratona, 5, 10, então a gente se torna pessoas melhores, né, praticando atividade física, tendo comprometimento, rotina e abdicando de um monte de coisa para estar lá. Então, acho que você, o aluno, né, o paciente, entender esse porquê e ter esse porquê bem claro na cabeça dele, talvez seja o ponto mais importante de todo o treinamento, de tudo que a gente falou. Nada disso vai fazer sentido se a pessoa realmente não tiver um porquê forte que vai fazer ela ter essa consciência de tudo que a gente falou, que precisa ser gradativo, que precisa ter uma prevenção, que precisa de um investimento de tempo, de dinheiro, de horas ali, de abdicação. Então, se a pessoa não tivesse porquê muito claro na mente dela, com certeza ela vai acabar se frustrando e às vezes, como você falou, correndo uma única vez na vida, uma maratona e desistir, não quero mais ter nada parecido aí na vida, né? Exato, exatamente isso. Para não se frustrar depois. Tem que ter os motivos muito, muito claros, porque o custo é muito alto. Com certeza. Não só financeiro, mas psicológico também. Boa. Eu Bom, acho e que agora indo para o fim já, para não ocupar muito seu tempo já estamos aí há uns 35 minutos falando. Queria também, você como atleta aí amador, eu sei que está super empenhada aí, super dedicada, tendo bons resultados. Queria entender de você qual que é o seu porquê, né? Por que você se desafia aí todo dia nessa rotina louca que a gente tem de trabalho, família, amigos, e tenta encaixar um esporte, uma atividade, seja qual for. Agora você aí vivenciando o triatlo, que é realmente apaixonante, né? Para quem gosta, eu também pratico e, pô, você fica apaixonado, é algo que você fica ali 24 horas naquela paixão ali de adolescente, pensando nisso, pensando no próximo treino, na próxima prova. Então, me diz aí qual que é o seu porquê aí, porque você acredita que o esporte vai ser algo importante na sua vida, né? Meu, eu falo que o triatlon ele é uma droga, né? Um vício, assim, é meio, parece crack, sei lá, essas coisas aí, esquisito. Mas eu acho que o esporte como um todo, para mim, o principal eu pratico o esporte desde que eu tenho 4 anos de idade e eu tive um gap, assim, na minha vida, que foi quando eu fui fazer residência, que eu não consegui praticar tanto esporte e foram um ano e meio mais triste da minha vida, assim, tipo, um ano que eu engordei, psicologicamente eu me sentia cansada o tempo todo, foi muito ruim, assim, e foi quando eu comecei a correr. Tinha tido um término de relacionamento também, então assim, tava mal, e como eu tinha dançado muito tempo, né, de forma profissional, eu dançava 6, 7 horas por dia. Quando eu parei, que foi um gap assim grande, eu me senti inútil. Foi tipo assim, eu falei assim, tá, então agora é só trabalhar? Tipo, ué, o que eu faço da minha vida, né? Porque existe o meu trabalho, mas tem eu. E eu faço o quê? Né? Não tem muito o que fazer. E aí eu ficava me sentindo super mal, assim. E aí foi quando eu comecei a correr. Eu comecei a correr para emagrecer mesmo, para eu voltar a dançar. Foi bem por isso. E porque eu tinha ganhado um papel de um personagem para dançar. Odiava correr, foi muito ruim. Era muito sofrido para mim. Eu não conseguia correr 3 quilômetros. Só que aí, aos poucos, entrou a pandemia
E aí eu comecei a fazer mais porque eu queria sair de casa, e eu queria sair de casa, respirar ar puro e tudo mais. Até que eu peguei e falei assim: "Cara, isso é o meu segundo esporte, assim, tipo, agora eu vi um motivo para eu viver de novo", sabe. Então, assim, eu acho que, hoje em si, né, com o triatlo veio muito através eu tive um problema cardíaco 3 anos atrás, e eu não pude correr nesses 3 meses, fiquei parada, e aí eu comecei a andar de bicicleta. Então, daí eu comecei a andar de bicicleta, e eu falei assim: "Ah, muito legal isso daqui", achei animal. E eu já gostava muito de assistir Tour de France, Paris-Roubaix, todos esses campeonatos, assim, na televisão. E eu achava irado, assim, aquela bicicleta. Eu falava, mas será que eu vou conseguir andar um dia e tal? Mas enfim, e aí eu falei, meu, vou me desafiar, porque eu quero fazer alguma coisa para mim. Então, desde que eu entrei na corrida e depois na bike e tudo mais, foi muito para me desafiar, para eu fazer algo por mim, porque para mim a vida não faz sentido se a gente só trabalhar. Então, eu acho que os meus motivos pessoais, assim, são muito porque como o esporte era meu trabalho antes, e aí depois eu virei fisioterapeuta e meu trabalho não é mais esporte, eu preciso ter um esporte também, sabe? E aí, para mim, é maravilhoso poder ter isso de forma amadora na minha vida hoje. É até um pouco difícil eu separar, porque eu tinha sido profissional, e aí eu sei como que é a cobrança e tudo mais, e já vivi essa pressão, e aí agora eu não tenho essa pressão, eu faço porque eu quero. E eu fico até meio, ai, não vou me cobrar tanto porque eu não ganho mais dinheiro com isso, né? É só o meu hobby. Mas para mim é o que faz sentido para minha vida pessoal mesmo. E eu sei que através da minha vida pessoal estando boa, assim, e eu conseguindo ir bem nela, o profissional também vai acontecer. E é por isso, eu acho que o esporte muda a minha vida, me faz me sentir inteira, me faz me colocar num lugar, tipo, mas agora minha vida tá fazendo sentido, não é só trabalhar aqui. Então eu Pô, acho que é bem por aí, assim. pô, isso aí, muito bom, né? Acho que o esporte é essa paixão que a gente acaba encontrando assim, que dá sentido para as outras coisas da nossa vida e até mostra que as outras coisas da nossa vida têm um grau de importância até maior, né? Então, eu Sim, comecei a descobrir que o esporte me tornava tipo, um filho melhor, um amigo melhor, um marido melhor e tipo, um monte de coisa, um profissional melhor. Então, eu sempre falo aqui para a Maria Clara, que é a minha noiva, eu sempre falo, pô, quando eu tô performando bem, quando eu tô treinando bem, quando eu tô forte, quando tudo na minha vida tá dando certo, assim, sabe? Então, o dia quando eu perco isso por qualquer motivo, né, ou por saúde, alguma coisa, a gente se desconecta desse lado da gente que é tão importante e mantém a gente vivo e é super ruim, assim. Então, ter esse lugar que é só nosso ali, aqueles minutos de treino que fica a gente com só na nossa cabeça martelando nossos problemas, nossas inseguranças, nossas incertezas ali, é super bom. Então, de verdade, aí, obrigado por esse papo. imagina. Agregou muito, né? Tenho certeza que o pessoal que vai assistir também vai poder ver a importância da fisioterapia, que não é só depois que machuca que a gente tem que procurar um fisioterapeuta. A gente tem diversos momentos, a gente falou só de corrida, mas a fisioterapia está ligada a todos os esportes, não só os esportes, mas também é, saúde como um todo, né? E quando eu fiz faculdade de fisioterapia, eu aprendi isso. Eu nem imaginava as áreas de atuação que a fisioterapia tinha. E quando eu fui fazer faculdade, eu falei, nossa, não é possível que existe fisioterapia em quase tudo que a gente vê está relacionado à saúde, tem um papel de um fisioterapeuta lá. Então, Sim. agradecer aí de verdade aí o seu bate-papo, sua disposição para conversar aí comigo. E também vou deixar aqui nos comentários aqui no YouTube suas redes sociais, seus contatos também, para o pessoal que quiser entrar em contato com você. E de verdade, agradeço mesmo aí de coração. Obrigada demais mesmo, Gi, foi muito bom. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado. Me procurem qualquer coisa, pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo super rápido, mais rápido que qualquer outro lugar. Então, se quiser falar comigo, fala por lá. Pô, isso aí, fechou. Então, brigadão, Jaque. Acho que Obrigada. provavelmente esse episódio deve sair hoje é dia 15, acho que talvez amanhã, dia 16, já tô postando aí. E aí te marco para você dar uma olhada aí para ver como ficou também. Fechou? Fechou. Fechou, Gi. Valeu. Obrigadíssimo. Valeu. Valeu, até.